Capítulo 81. Eu tenho que completar uma missão de forma independente para me tornar um membro oficial. Klein ficou surpreso, mas talvez nem tenhamos uma missão esta semana, e pode não ser tão simples. Não significaria que levaria de 1 a 2 meses para me tornar um falcão noturno oficial? Só então terei um aumento salarial. Velho Neil cheirou o café e lançou um olhar para ele. É apenas um ritual entre os falcões noturnos. Afinal, estamos no auge do perigo de Beyonders e não queremos que nossos colegas de equipe ajam como crianças que exigem cuidado constante. Isso não afetará o salário que você receberá como membro oficial, ou os privilégios necessários para cumprir seu dever. Então, é apenas um ritual para obter o reconhecimento dos outros falcões noturnos. Mas, Sr. Neil, por que você enfatizou que isso não afetaria meu nível de remuneração como membro oficial? Deixei isso tão óbvio? Klein tocou seu rosto e deu um sorriso envergonhado antes de perguntar. Tem que ser uma missão com o envolvimento de Beyonders? Esse deveria ser o caso, mas seu desempenho ontem foi realmente impressionante. Você matou um Beyonder, de pelo menos sequência 8, engenhosamente. Acredito que Free, Royale e o resto já o reconheceram. Portanto, Dan pode simplesmente te designar uma missão comum, explicou o velho Neil antes de suspirar de repente. Você terá um grande aumento em seu salário. Eu nunca mais vou encontrar algo assim novamente em minha vida. Klein riu enquanto levantava a questão sobre seu caminho de sequência. Sr. Neil, você acha que a sequência 8 de vidente é palhaço? Na verdade, lembrando da descrição dos documentos confidenciais, isso pareceu fazer sentido. Bom em lutar com truques. Eu não posso lhe dar nenhuma garantia, mas acho que é altamente provável. Em primeiro lugar, combina com o que é dito nos documentos. Seu movimento ágil e estilo de batalha baseado em truques são pontos-chave. Em segundo, outros caminhos de sequência têm situações semelhantes. Você conhece a sequência correspondente 8 para espreitador de mistérios? Perguntou o velho Neil com uma risada. Não está escrito nas informações fornecidas pela igreja. Klein balançou a cabeça honestamente. Velho Neil riu brevemente antes de dizer: sou amigo íntimo de 2 caras antigos do Consciência Coletiva das Máquinas. Eles mencionaram isso de passagem, como uma piada. A poção da sequência 8 correspondente de espreitador de mistérios é Acadêmico Melee. Você ouviu isso? Acadêmico Melee. Deusa, eu não gosto de combates corpo a corpo. Isso não combina nem um pouco com a imagem de um espreitador de mistérios. Posso entender. Espreitador de mistérios perseguem os mistérios por trás das coisas. Combate corpo a corpo é um desses mistérios, disse Klein depois de pensar um pouco. Velho Neil terminou seu café moído à mão, e então acrescentou: tudo bem, não vamos perder tempo. Vamos continuar nossos estudos de misticismo. Você ainda tem muita magia ritualística que precisa entender. E também precisa aprender a criar amuletos e talismãs. Tudo bem. Klein sentou-se e planejou sua agenda para o dia. De manhã vou estudar misticismo e ler todos os tipos de registros históricos. Vou enviar o pedido de compensação. Depois do almoço, praticar no clube de tiro. Então, vou para a biblioteca de Weevil no Burgo Golden Indus ver se posso pegar emprestada a monografia e o diário correspondente sobre o pico principal de Ornacis. Depois de fazer tudo isso, se tiver tempo, passarei algum tempo no clube de divinação. Eu não posso ser desleixado com minha atuação. Assim que o pedido de compensação for aprovado e eu receber o dinheiro, poderei comprar um novo terno a caminho de casa. Sim, vou pedir os materiais amanhã de manhã e tentar fazer um amuleto protetor para afastar o perigo para Melissa e Benson.
em um refeitório adornado com um lustre e decorações elegantes. Alguns amigos estavam parabenizando Joyce Meyer por sua fuga do perigo e seu retorno a Tingen. Todos nós lemos as notícias. Apenas a descrição escrita foi suficiente para me assustar, disse um homem com uma barba curta no queixo. Joyce, eu não posso acreditar que você passou por tal provação. Saúde! A tragédia já acabou, e a luz do sol brilha sobre nós. Exaltado é o vapor! Exaltado é o vapor! Joyce e sua noiva, Ana, levantaram as taças e as tilintaram com os amigos. Então, eles engoliram o pouco champanhe que havia sobrado. Ana estava extremamente preocupada na época. Eu suspeito que ela tenha chorado todas as noites. Todas as vezes que eu a convidava para um chá da tarde, ela estava sempre distraída. Felizmente, você finalmente está de volta. Caso contrário, acho que ela teria falecido. Uma jovem senhora, com um nariz pequeno e bonito e cabelo castanho enrolado, disse a Joyce enquanto olhava para Ana. Seria o mesmo comigo se Ana experimentasse algo assim. Na verdade, eu poderia estar em um estado ainda pior. Joyce, de nariz aquilino, olhou gentilmente para sua noiva, que estava sentada ao lado dele. Ana não estava acostumada a expressar suas emoções na frente dos outros. Ela olhou para o lado oposto da mesa e disse: Bogda, por que você está mantendo a cabeça baixa o tempo todo? Eu posso sentir o quão ruim está o seu humor. A jovem com um nariz delicado respondeu no lugar de Bogda. Bogda está doente. O médico disse a ele que há algo seriamente errado com seu fígado. Ele só pode usar remédios para reduzir a dor, mas isso não trata sua doença. Ele precisa se submeter à cirurgia. Senhor, quando isso aconteceu? Perguntaram Ana e Joyce, surpresos e preocupados. Bogda era um jovem de cabelos curtos, mas seu rosto estava pálido. Seus olhos vermelhos normalmente brilhantes foram substituídos por um olhar opaco. Aconteceu na semana passada. Como Joyce ainda não tinha voltado, eu disse a Irene para não lhe contar, explicou Bogda com um sorriso pesaroso. Joyce perguntou calmamente: Você decidiu quando vai fazer a cirurgia? A expressão de Bogda mudou algumas vezes e ele disse: Não, eu ainda não decidi. Como sabe, esses cirurgiões são praticamente açougueiros. O paciente é como um pedaço de carne em um bloco de corte, permitindo que eles matem as pessoas como bem entendem. Eu li vários relatórios. Eles até usam um machado para amputação. Senhor, suspeito que eu poderia muito bem morrer na mesa de operações. Mas se você adiar ainda mais a cirurgia, pode não ser capaz de salvá-lo, disse o homem de barba, numa tentativa de persuadi-lo. Naquele momento, Ana interveio. Bogda, talvez você deva considerar fazer uma divinação. Se a divinação indicar que tudo correrá bem, então proceda com a cirurgia o mais rápido possível. Se o resultado da divinação for ruim, busque outros meios. Procure pela ajuda de um especialista em divinação. Eu conheço um verdadeiro e misterioso adivinho. Não, eu deveria me dirigir a ele como um vidente. Acredito que ele definitivamente possa ajudá-lo. Sério? Bogda retornou com uma pergunta, claramente duvidoso. Seus outros amigos compartilhavam da mesma atitude. Sim, Ana assentiu sem hesitar. Contratei seus serviços de divinação e, depois de divinar a situação de Joyce, ele me disse para voltar para casa. Seu noivo está em casa esperando por você. Naquela época, eu era como todos vocês, cheia de dúvidas. Mas quando voltei para casa, realmente vi Joyce. Ele estava mesmo de volta. Eu posso testemunhar sobre este ponto, confirmou Joyce. Ele não mencionou que havia procurado a ajuda de Klein para interpretar seus sonhos. Isso porque a polícia o informou que Tris ainda não havia sido pego.
Portanto, ele tinha que manter segredo, a fim de evitar que qualquer vingança contra ele. Senhor, isso é absolutamente inacreditável. A divinação é realmente tão mágica? Reticências. Em meio aos gritos, Bogda pensou profundamente por um momento antes de dizer: talvez eu deva me consultar com um especialista em divinação então. Ana, Joyce, vocês poderiam me dizer o nome e o endereço do vidente? Ana deu um suspiro de alívio e disse: você fez uma escolha muito sábia. Esse vidente está no clube de divinação na rua Hawes. Seu nome é Klein Moretti. Burgo de Golden Indus. Biblioteca de Weevil. Klein usou a nota de introdução da carta de seu mentor para solicitar com êxito um passe de empréstimo. Enquanto virava o pequeno cartão na mão, ele perguntou a alguns bibliotecários: vocês têm a pesquisa das relíquias do pico principal de Ornassis aqui? Foi publicada pela editora Loen. Um bibliotecário respondeu imediatamente: por favor, aguarde um momento. Deixe-me verificar os registros. Ele se virou e olhou para as gavetas, abriu então a parte da letra que correspondia a Ornassis e folheou um cartão cheio de palavras em formato de lista que seguiam uma ordem específica. Após uma inspeção cuidadosa, ele balançou a cabeça e disse: desculpe, senhor. Não temos este livro em nossa coleção. Que pena, respondeu Klein, claramente decepcionado. Pelo que parece, preciso escrever para a editora Loen ou fazer uma visita à Universidade de Coe. Enquanto isso, ele suspirou interiormente enquanto pensava como era obsoleta a administração das bibliotecas deste mundo. Vocês precisam de um computador. Infelizmente, não posso criar um. Klein fez um comentário depreciativo para si mesmo e então se virou para perguntar: então, tem as edições do Nova Arqueologia e Resumo da Arqueologia? Sim, confirmou o bibliotecário. Um cavalheiro acabou de devolvê-los. Ele pegou o cartão correspondente e apontou na direção da estante. Klein foi até a estante de livros, examinou as edições do periódico e retirou as mencionadas por seu mentor. Então, ele encontrou aleatoriamente um lugar perto da janela para se sentar. Sob o sol brilhante da tarde, ele começou a ler silenciosamente as informações na biblioteca. Relíquias antigas não existem apenas no pico principal da Cordilheira Ornassis. Elas também estão espalhadas pelas florestas circundantes, vales e encostas suaves ao redor do pico principal. Essas relíquias são formadas por cúpulas elevadas e colunas de pedra gigantescas. Honestamente, elas podem ser descritas como magníficas. Estou curioso para saber como os moradores originais exploravam e processavam essas rochas. Hipoteticamente, vamos supor que eles tenham realizado sua operação de mineração no local sem precisar enviá-los montanha acima. Há um padrão estranho em que as relíquias aumentam de tamanho quanto mais perto do pico da montanha se está. Mas, surpreendentemente, não há ruínas no pico. De acordo com nossa hipótese, deveria haver palácios que não se assemelham a edifícios construídos pelo homem, salões divinos usados para sacrifícios. Palácios que não parecem ter sido feitos pelo homem. Salões divinos usados para sacrifícios. Seria o que eu vi no meu sonho? Enquanto Klein ruminava, de repente ouviu passos se aproximando à distância. Ele olhou para cima e viu um rosto familiar, um rosto que frequentemente aparecia nos jornais. Ele tinha um rosto quadrado, sobrancelhas grossas, um nariz firme, cabelos loiros escuros e curtos, olhos azuis celeste e lábios finos. Todas essas características pertenciam a uma certa pessoa famosa da cidade de Tingen, um filantropo, empresário e proprietário desta biblioteca, Sir Deweyville. Ao lado de Deweyville estava o mordomo de meia-idade que Klein havia conhecido anteriormente. Por curiosidade,
Klein levantou a mão direita e tocou levemente em sua glabela 2 vezes enquanto os observava a mais de 10 metros de distância. Ponto.